o André Mendonça demorou 2 dias para ler o voto dele, isentando as redes sociais. E a E, Zambelli foi mais e a rápida. Zambelli demorou um pouquinho menos para chegar na Itália. Ficou um dia nos States. Olha, Estados Unidos e Itália não é tão perto assim. Mas, enfim, ela conseguiu ir para a Itália antes que o nome dela fosse incluída na lista da Interpol e está lá, na Itália, neste momento. Onde está Zambelli? O deputado, tem um deputado italiano, né, que fala português muito bem, inclusive, que em entrevista à CNN disse, com fontes que ele tem na Itália, que ela estaria no norte do país, se escondendo ali, e que a extrema-direita italiana, pelo jeito, vai ficar do lado de Zambellita. Ela vai ser protegida, segundo esse deputado, pelos extremistas, pela extrema-direita da Itália. E, portanto, tem sim chance de não sair da Itália. Isso é a visão dele. Ele deu essa É, opinião. mas essa visão, quer dizer, não é ao meu ver, a levar-se em conta a opinião dos Angelo especialistas. Bonelli, o deputado. A visão dele de que pode ficar na Itália pelo fato de ter chegado lá não corresponde exatamente à realidade segundo especialistas no assunto daqui do Brasil que já se pronunciaram. Os jornais já ouviram, os sites também entrevistaram. A maioria dessa opinião dos especialistas no assunto, dos que têm noção de direito realmente, é contrária. Ela diz o seguinte: olha, nós temos tratados ratificados pelos dois países que permitem a extradição. Claro que isso vai depender da justiça italiana, vai depender também do governo italiano de aceitar placidamente essa chegada da Zambelli ou de não. E eles também têm problemas lá. A Zambelli, sim, ela poderá ser extraditada para o Brasil, sim, se assim decidir a justiça italiana. Ou o governo italiano, eu não sei se precisa necessariamente de uma decisão da justiça italiana, mas que seja, que precise. Se precisar, pode sim ser extraditada, Tem esses porque dois eles meios, têm. Ricardo, só para esclarecer. Ela pode Hein? voltar tanto por a justiça italiana, se decidir que o caso dela não envolve política, ela não está sofrendo uma criminalização por conta da política, ela de fato foi pega cometendo um crime e a justiça decidiu assim no Brasil, aí ela vai ser deportada pela justiça. Mas o Ângelo, esse deputado, ele fez uma provocação aos políticos e pediu que o governo, portanto, da Itália, da Giorgia Meloni, se pronuncie se ela deve ser aceita ou não no país, já que ela estaria usando a Itália como refúgio para fugir da justiça, segundo a opinião dele. Então pode partir, eu acho que dos dois lados, tanto político quanto da justiça italiana, a extradição dela. Mas ele, o Ângelo, esse deputado que fez a provocação lá, ele diz que ela é muito ligada ao Matteo Salvini. O Matteo Salvini é o vice-primeiro-ministro italiano da Itália. Não é nem a Giorgia Meloni, é o Salvini que Zambelli seria ligado. E ele acredita que Salvini vai ajudá-la a se proteger de uma extradição e que ela vai ficar ali, por hora, escondido no norte da Itália. Ela pode estar ou em Veneza, olha como tá chata a vida dela. Segundo ele, ela pode estar ali, na região de Treviso, Pádua, Vicenza e Veneza, que é o norte da Itália. Um desses lugares está Zambelli, segundo informações dele. Se eu soubesse disso, eu teria viajado para Veneza. Se eu tivesse a certeza que ela estaria lá em Veneza, não pela Zambelli, mas por Veneza, onde eu já tive algumas vezes e não quero morrer sem voltar a Veneza. Mas voltando, infelizmente, a Zambelli, que é o que nos cabe comentar nesse momento, ela não vai ter vida fácil, não é tão simples assim. Não é tão simples. E a Meloni está com uma série de problemas lá. Recentemente, o parlamento italiano adotou uma legislação mais forte em relação aos migrantes. Então não é. Se antes já estava difícil para os migrantes a vida na Itália, agora
fica mais difícil a criação de restrições para eles, para a permanência deles lá. Não é porque, eu tenho um passaporte italiano. Minha avó, bisavó, sei lá o que, nasceu na Itália. Sim, mas qual é a cidadania? E isso a justiça italiana leva muito a sério. Ela se faz essa pergunta. Se faz várias perguntas no caso como o da Zambelli, mas uma delas é qual é a cidadania que prevalece? Das cidadanias que essa senhora tem, parece que só são duas, mas não importa, pode ser mais. Qual é a que prevalece? É a brasileira. A Meloni nasceu aqui, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A Meloni não estudou na Itália, não viveu na Itália, nunca trabalhou na Itália, só teve na Itália a passeio, como turista. Eu também tive, então vou pedir. Não tem graça, não pode. Então, tem grandes as chances dela ser extraditada. E mais ainda, pela sua condição de fugitiva. Porque aqui ainda insiste, um certo noticiário ainda insiste com a história de Zambelli deixou o Brasil. Vamos usar a palavra certa, ela fugiu do Brasil. Fugiu do Brasil porque ela foi condenada a 10 anos. Eu vou morrer repetindo isso aqui. Foi condenada a 10 anos de prisão porque ela contratou um hacker para invadir o sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça. Aí o Supremo a condenou a 10 anos. E aí deve ter esquecido de apreender o passaporte, que foi o que aconteceu, porque o passaporte de Bolsonaro está apreendido. Do Braga Neto está apreendido do Mauro Cid, enfim. Mas só porque ela não tá denunciada como uma dos réus do processo do golpe, não justifica que depois que ela foi condenada, claro, ainda não foi, ela ainda entrou com embargos de declaração, que são esses recursos para tentar protelar a aplicação da pena. Mas se poderia ter apreendido o passaporte dela e não se apreendeu. E ela sabe tanto disso que, em tese, ela poderia ter saído com o passaporte normal do Brasil para fora. Não! Ela fugiu pela fronteira do Brasil com a Argentina. Chegou em Buenos Aires, aí sim se valeu do passaporte que tinha, ou brasileiro ou italiano, como o que ela usou agora para chegar na Itália, eu não sei. Se valeu de um passaporte para voar para os Estados Unidos e de lá para desembarcar na Itália hoje. Ela é duplamente fugitiva, triplamente fugitiva, seja o que for. Ela deixou o Brasil, ela abandonou o Brasil para fugir de uma decisão judicial. Isso não é pouca coisa. E ela não é uma criminosa por ter participado de fatos contra a democracia, contra a liberdade de expressão, contra o direito. Não! Ela é uma criminosa por ter contratado o hacker para invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. É uma criminosa comum, não é uma criminosa política. Ela não está fugindo porque ela está fugindo porque ela se diz perseguida pela justiça brasileira. Ela diz que é uma vítima de uma Da ditadura. ditadura que se instalou no Brasil. Ditadura. Ela precisa caracterizar e tenta caracterizar a fuga dela como uma fuga de alguém perseguida por razões políticas. Não é verdade, salvo para a direita extrema à qual ela pertence. E mesmo essa direita extrema está meio caladinha, está meio quieta, porque os bolsonaristas não estão nem aí para Zambelli, a culpam, ela é considerada pelos bolsonaristas culpada, principal culpada, imaginem, da derrota de Bolsonaro para Lula. Porque na véspera do segundo turno da eleição de 2022, ela saiu tal qual uma pistoleira. Pistoleira é aquela que usa pistola.
Eu estou fazendo essa explicação redundante, porque Dona Zambelli já me acusou, já me processou de tê-la chamado de pistoleira do centro de São Paulo, insinuando que ela levava uma vida devassa. Pelo amor de Deus, jamais faria uma coisa dessa. E Ela vida sabe, ela é mau devassa. caráter. Ela tenta distorcer, ela não é idiota, Peraí, mas ela é mau vida caráter. devassa Mau leva caráter qualquer ela um, é. leva quem quiser. Bom, mas enfim, então, repetindo, pistoleira, estou chamando ela de pistoleira, do bairro dos Jardins, que foi onde ela Ó, perseguiu um jornalista. Pistoleira pelo fato de portar pistola. vamos ler aqui, ó, Noblar. Vamos ler aqui Vamos o lá, que vamos lá. as determinações do Alexandre de Moraes, do Xandão, contra a Zambelli, depois da fuga dela. Já está decretada a prisão preventiva. E aí ele pediu que, além da prisão preventiva, que a Polícia Federal tome medidas para incluí-la na lista da Interpol, que já aconteceu hoje pela manhã no horário do Tá Brasil. na lista vermelha da Está na lista Interpol. vermelha da Interpol. É. Ela pode ser presa em A, qualquer a, a país, não é Interpol só os Estados caça Unidos. criminosos, bandidos em geral, a pedido de governos nacionais. Vai, continue, Guga. Além disso, além de estar na lista vermelha, só que ela chegou na Itália um pouco antes de estar com o nome na lista vermelha, senão talvez nem tivesse entrado no país. Agora, qualquer outro país que ela viaje, o nome dela vai constar. Também pediu o bloqueio dos passaportes, claro, inclusive o passaporte gringo dela, né? É, que é o passaporte diplomático que ela obteve como deputada. Também pediu o bloqueio dos salários dela e outras verbas, que a gente sabe que deputado ganha muita grana além do salário. O bloqueio dos veículos que ela poderia usar, de veículos, Veículos incluindo que você está falando de aeronaves. comunicação, hein? Bloqueio de Você está veículos de falando. aeronaves. Qualquer veículo que ela possa entrar para continuar Ah, sim. fugindo, ela não pode entrar. Bloqueio de canais e perfis da internet, ou seja, tem que largar aí as redes sociais, Facebook, Instagram, etc. E multa diária de 50 mil para cada post que ela fizer nas redes sociais. Essas são as determinações do Alexandre de Moraes. Ela está lá fugitiva. E a Ela turminha do também, só um minutinho, Bolsonaro, Guga. Ela diga. também, eu não sei se consta aí, ela também, aliás, o Alexandre de Moraes também pediu o bloqueio dos ativos e bens dela e contas bancárias. Ou seja, ela está sendo sufocada, e com razão, por todos os lados. Pois é. Entendeu? Ela não vai ter Bolsonaro mandando grana para ela, não, como o seu Bolsonaro manda pro filhinho dele que está lá nos Estados Unidos, conspirando contra os interesses brasileiros, pressionando o governo Trump. Fale, se eu não me engano, você tem alguma coisa a falar sobre o que disse Bolsonaro a respeito do filho Ê, dele hoje? Bolsonaro!